Bom dia! Neste segmento eu vou falar de planejamento de surveys e questionários, e esse assunto, que é bastante vasto, é quebrado em vários segmentos, vários vídeos, e aqui eu vou dar uma introdução. Então lembre que investigações empíricas podem ser quebradas, grosso modo, em três grandes classes. São experimentos, estudos de caso e surveys. Surveys são investigações que tentam obter a informação das pessoas. Quer dizer, eu não vou conseguir medir o que eu quero no próprio processo, no próprio sistema. Eu vou ter que depender da memória das pessoas, eu vou depender das opiniões das pessoas e eu vou perguntar às pessoas através de questionários para responder a minhas perguntas. Então, quando a gente faz isso, a gente diz que estamos fazendo um survey. Aqui estão todos os nossos objetivos de aprendizagem. Quando você tiver terminado este módulo, eu espero que você consiga saber projetar um survey, número 1, que você consiga, para poder fazer um survey, tem que ter um questionário. Então, a gente vai falar bastante sobre como é que a gente constrói e avalia um questionário. Nós temos que saber avaliar a confiabilidade e a validade de um survey. Aqui eu só escrevi confiabilidade, mas existe também a validade de um survey, que é um assunto que a gente vai tratar também. Você tem que saber identificar e escolher as amostras das quais você vai tirar os seus dados, quer dizer, você vai aplicar esses questionários a quem? Então, tem que escolher amostras adequadas para conduzir o survey, e uma vez que você obteve seus dados, tem que saber avaliar os dados estatisticamente. Então, vamos primeiro definir survey. Um survey é um estudo retrospectivo de uma situação para tentar documentar algum tipo de relacionamento, descobrir algum tipo de relacionamento entre variáveis, entre fatores. E como é retrospectivo, naturalmente, como a gente vai perguntar às pessoas, sempre vai ser feito depois que o evento ocorreu. Então, se você tiver, por exemplo, desenvolvedores avaliando uma ferramenta, e depois que eles usaram a ferramenta durante um mês, você dá um questionário para saber o que eles acharam, é claro que o questionário tem que ser aplicado depois que as pessoas, que os desenvolvedores usaram a ferramenta. Então, o survey sempre é feito depois que a coisa que vai gerar os dados na cabeça dos usuários já ocorreu. Diferentemente dos experimentos, nós não temos controle algum aqui sobre a situação. Você vai perguntar às pessoas, mas não tem nenhum botão a ser girado para você avaliar em condições diferentes, né? Não existe aqui um fator que você vai estar alterando. Você não tem controle sobre a situação. Não existe manipulação de variáveis. O survey é feito usando ou entrevistas, ou, melhor ainda, questionários, né? Os questionários são mais objetivos do que as entrevistas. As entrevistas, como elas não estão no papel, como elas são muito verbais, né? Elas não têm dados não geram dados tão reproduzíveis quanto questionários, mas as duas formas tentam obter a informação que está na memória dos entrevistados ou das pessoas que vão responder ao questionário. Os assuntos que a gente vai cobrir aqui são os seguintes. A gente vai aprender a fazer o design e construção de questionários, vai aprender a tratar de várias questões administrativas sobre surveys. Por exemplo, como é que eu aumento a motivação dos respondentes para responder? Se você manda um questionário para 100 pessoas, mas você não os motivou adequadamente, você só recebe, digamos, 5 respostas, você vai ter um problema de validade estatística, né? A validade de conclusão vai ser fraca. Vamos falar do viés do pesquisador, vamos ver técnicas para a gente detectar ou
minimizar o viés do pesquisador. A gente vai ver como avaliar um questionário para ver se ele está adequado. A gente vai ver como documentar um survey, o que significa documentar um survey, e avaliar a confiabilidade e a validade de um survey. São todos assuntos que eu chamo de questões administrativas. A gente vai falar de população e amostragem, quer dizer, como é que eu faço para escolher minha amostra de pessoas que vão responder ao survey de forma a que sejam representativos da população. Todo esse assunto vai ser tratado. E vamos falar, finalmente, da análise dos dados. Como é que eu faço a análise dos dados de um survey que eu realizei? O survey é uma investigação empírica. Então, o processo que a gente usa para conduzir um survey é igual ou muito semelhante a qualquer processo empírico que a gente já viu no passado. A gente vai ter que determinar nossos objetivos, a gente vai ter que fazer planejamento, a gente vai ter que obter recursos que, às vezes, no caso de survey, é um pouco diferente, né, dos outros, porque eu tenho que obter recursos especiais, às vezes, para poder conduzir as entrevistas ou enviar os questionários, assim por diante. Eu tenho que fazer o design do meu questionário, preparar quer dizer, o design, na verdade, de todo o survey, não só do questionário, né? Tem que preparar um instrumento e validá-lo. Quando eu falo de instrumento aqui, eu estou falando do questionário ou do roteiro para fazer uma entrevista. A gente vai ter que selecionar os participantes, que tem a ver justamente com a amostragem, conhecendo a população. Vamos ter que executar o survey, quer dizer, executar significa ou conduzir as entrevistas ou, de fato, enviar o questionário para as pessoas e recolher as respostas, analisar os dados e relatar, finalmente, os resultados que obtivemos. Então, é muito semelhante ao processo empírico genérico que a gente viu nesta disciplina no início. Tem objetivo, planejamento, design, execução, análise, assim por diante. Existem dois grandes tipos de surveys, o que a gente chama de surveys supervisionados e os não supervisionados. Quando você faz um survey supervisionado, a execução conta com a ajuda de um pesquisador. Então, o pesquisador pode estar junto das pessoas que estão, por exemplo, preenchendo o questionário e o pesquisador pode responder a dúvidas. Você, no momento, pode tirar dúvidas sobre as perguntas que estão sendo feitas. O não supervisionado, que é muito mais comum hoje, né, que é quando é realizado pela web, por exemplo, ou por telefone, ou quando você fala com um robô, ou através de um formulário que você recebe nos correios, não é supervisionado, não há oportunidade para você interagir com o participante e tirar dúvidas. Muito obrigado.